Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diogo Burlamac. A gente está aqui mais uma vez para corrigir questões da banca IBFC. Tá? Nós temos agora, nessa aula, a gente vai começar a corrigir questões de regência verbal e regência nominal. Como são questões de 2022, 2021, 2020, não encontrei lá muita coisa de regência da IBFC. Mas, Diogo, eu preciso ver mais questões da IBFC sobre esse assunto. Aí vocês vão aí, nessa playlist, né, tem um outro curso da IBFC, que na verdade é a mesma coisa, mas enfim, com bannerzinho azul. Se vocês não assistiram ainda, assistam, tá? Vão procurar lá a aula em que eu falo sobre regência nominal e verbal, e vai ter mais questões lá, de 2023 e de 2024. Tudo bem? Tranquilo? Tá bom. Pessoal, o que seria regência verbal e regência nominal? É a relação que o verbo ou o nome estabelece com seus complementos. Aí, no caso do verbo, às vezes ele não tem complemento, né? Vai ter o predicativo do sujeito ou não vai ter nada, né? Vai ser acompanhado, às vezes, de adjunto adverbial, no caso do verbo intransitivo, tá? Então, são essas relações entre os verbos e os nomes que eu estou falando aqui, substantivo, adjetivo e advérbio, essas três palavras que fazem parte da classe nominal, também regendo algum complemento com preposição, tá? Que seria o caso do complemento nominal, tudo bem? Então, são questões em que a gente dá muita sorte quando cai algum verbo ou algum nome daqueles que a gente mais usa no dia a dia, e a gente já sabe, poxa, que quem concorda com alguém ou com alguma coisa, não concorda de, né? Então, quando cai uma dessas assim, tudo bem. O problema é que, às vezes, a banca apela um pouquinho, né, para justamente alguns verbos que nós não usamos no dia a dia ou que, por cruzamento sintático, a gente acaba usando outra preposição, que no dia a dia está tudo bem, né, mas na hora da prova pode nos trazer problemas, tá bom? Então, vamos lá, vamos tentar ver aqui o que nós temos de questão da banca IBFC. E aí eu já começo nessa aula aqui e sigo para a próxima com um assunto que com certeza vai cair na sua prova, que é emprego do sinal indicativo de crase, tudo bem? Então, esse também tem que prestar atenção. Já vou dar um recado que serve para esta aula e para a próxima aula, que vai ser só de crase. Eu não vou explicar os conceitos de crase. Por que eu não vou explicar? Porque na playlist da IBFC, que você encontra aqui também, né, essa playlist ali que tem o bannerzinho azul, você pode ir lá, você vai encontrar resolução de questões de crase 2023 e 2024. E lá eu mostro um panorama, tá, dos casos facultativos e tudo mais, tudo bem? Para eu não ficar repetitivo, né, eu não vou repetir aquilo tudo lá. Então, se você sabe, né, já sabe os casos facultativos, os casos de crase obrigatória, beleza, é só continuar. Se você não lembra, vou pedir que antes de você assistir a correção das questões de crase, que você vá lá no outro material, assista o que eu falo antes de começar a corrigir as questões, assista a correção das questões lá naquele outro material e depois venha para cá. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá, sem mais delongas, a gente vai mostrar aqui. Nós estamos aí então, hoje, vamos falar de regência nominal e regência verbal, e a gente já vai para a primeira questão, que já é a questão de número 101, tá? Então já estamos aqui na questão de número 101, pessoal, e na playlist que está junto dessa aqui, nós temos até a questão 160, tá? Então, tem bastante questão para vocês treinarem, né? Nós estamos aí já agora, até esse momento, com 260 questões, tá? Vamos avançar mais 10 aqui para chegar a 270. Maravilha? Então, vamos lá, pessoal. Questão de número 101. Fala assim para nós. Sobre o texto 1, encontre a estrutura oracional que condiz com a regência verbal indicada pela norma culta da língua portuguesa. Então, ele vai querer a correta. Maravilha? Depois do que ocorreu, todos os dias eu assistia. Cuidado, porque a gente já começa com um verbo que cai muito em prova e que tem muita chance de a gente errar se não lembrar de uma coisinha aqui, tá? O verbo assistir, pessoal, nesse sentido aqui, que é o sentido de presenciar alguma coisa, né? Como você, de repente, assiste a uma peça de teatro, assiste a um filme, né? Assistiu a outras brigas, né? Que seria essa a ideia de presenciar, de ver alguma coisa. O verbo assistir, né?
Com essa ideia, ele rege preposição a. Tá? Isso aqui não pode esquecer. Claro que no dia a dia a gente fala como assistir o filme, né? Mas para a prova, pessoal, a gente vai precisar lembrar, para a norma culta, e assim, no dia a dia tudo bem você falar assistir o filme, mas na prova, né, a gente vai ter que falar, por exemplo, assistir ao filme, ok? Porque o verbo assistir, nesse contexto aqui, rege preposição a. Claro, o filme aqui é masculino, né? Se fosse um feminino, ficaria assistir a novela, com crase, obviamente porque se aqui tem A com O, aqui vai ter A com A, tudo bem? Agora, tem o verbo assistir também, pessoal, no sentido de ajudar, de prestar apoio. Então, por exemplo, o enfermeiro assistia o paciente, essa que seria a ideia. Aí, nesse contexto de assistir, no sentido de auxiliar, o verbo vai poder ser VTD ou VTI, tá? Então, tanto faz. O médico assistia o paciente ou o médico assistia ao paciente, tá? Isso aí é informação do dicionário do Celso Pedro Luft, tudo bem? Então, mas nesse contexto aqui, que é o que mais cai em prova, a gente tem a preposição a como preposição obrigatória. Então, essa aqui tá errada, né? Essa está errada. 2. Devo confessar, sempre aspirei à mudança dos vizinhos. Pessoal, cuidado com o verbo aspirar também, porque ele cai muito em prova, tá? É outro também que cai muito em prova. O verbo aspirar, se ele tiver no sentido, por exemplo, de respirar, de inspirar alguma coisa, né? Sentir o cheiro, tá? Se ele tiver nesse sentido de respirar, ele vai ser VTD, tá? Então, ele aspirou o perfume das plantas, o perfume. Aí não tem preposição nenhuma, porque ele é VTD. Se ele tiver no sentido de almejar, de desejar, aí ele vai ser verbo transitivo indireto. Então, quem aspira, aspira a alguma coisa. Tudo bem? Tranquilo? Que é claramente isso aqui, né? Olha, eu sempre desejei a mudança dos vizinhos, né? Então, o verbo aspirar, no sentido de almejar, de desejar, ele é transitivo indireto, rege preposição a também, tá? Então, ele rege preposição a. Aí, aqui eu também tenho o artigo a que acompanha a mudança, né? Por isso que eu tenho a com crase aqui. Tudo bem? Então, a 2 está certa, né? Essa aqui já está fora, essa aqui já está fora. 3. Todas as noites, quando chego ao prédio, já espero por escândalos. Pessoal, isso aqui está certo, né? E a nossa resposta é a letra D. Tem que tomar cuidado, porque eu sei que no dia a dia a gente fala, cheguei no prédio, né? Eu cheguei ali no prédio, cheguei aqui na casa, né? Tudo bem, no dia a dia a gente fala, né? O verbo chegar, a gente usa a preposição em, né? Com esse sentido aí ligado ao verbo chegar, mas tem que saber que para a prova, né? Você vai chegar a algum lugar, né? Obviamente que você também pode chegar de algum lugar no sentido de vir, né? Mas geralmente você chega a algum lugar, então não vai chegar no lugar, você vai chegar ao lugar, tá? Isso para a prova. Depois que sair da prova, quiser continuar falando no, tá tudo bem, tá? Mas na prova você chega ao lugar. Maravilha? Então, 101, letra D. 102. No texto 1, atente à seguinte passagem. Pediu-lhes que colocassem numa folha de papel as perguntas que gostariam de fazer. Observe a regência utilizada em pediu-lhes e assinale a alternativa em que a regência apresenta-se incorreta. Vou só dar uma dica para vocês, tá? Lembra dos pronomes oblíquos átonos? Me, te, se. Aí eu tenho o, a, os, as, lhe, lhes, né? E nos e vos. Grave isso aqui, pessoal. O me, te, se, nos e vos, se eles forem complementos verbais, eles podem substituir nomes preposicionados ou não. Isso quer dizer que eles podem funcionar como objetos diretos ou como objetos indiretos. Claro que eles podem funcionar como outras coisas também, tá? Enfim, mas não é o assunto para agora. Então, agora a gente pode dizer que me, te, se, nos, vos podem funcionar como objeto direto ou como objeto indireto, vai depender do contexto. Tudo bem? Agora que vem o importante. Vamos lá, o mais importante. O, a, os, as.
Esses aqui, pessoal, só substituem nomes não preposicionados, tá? Eles só vão, porque pronome substitui nome, né? Ou acompanha, mas nesse caso aqui substitui. Esses pronomes oblíquos átonos, o, a, os, as, eles só podem ficar no lugar de nomes sem preposição, tá? Em outras palavras, se eles forem complementos verbais, eles são o objeto direto, tudo bem? E, obviamente, o lhe e o lhes, se forem complementos verbais, ele só pode ser o objeto indireto. O lhe e lhes só substituem nomes preposicionados. Maravilha? Então, o cuidado que tem que ter, e é aí que a banca vai trabalhar, justamente porque a gente tem aqui primeira pessoa, né, do singular me, segunda pessoa do singular te, aí na terceira pessoa do singular, nós temos o, a, lhe e o se. Né? Aí depois nós seguimos para a primeira do plural, nos, a segunda do plural, vos, e a terceira do plural, os, as, aí lhes e se também. Então, já viram que a banca, obviamente, as bancas costumam trabalhar nas terceiras pessoas, tá? Justamente porque você tem que saber. Aqui teria que saber, tem preposição? Não. Então, não pode ser lhe, né? Dá uma ideia de reflexividade? Não, então não pode ser se. É masculino ou feminino? Plural ou singular? Tá? Então, por isso que dá um pouquinho mais de trabalho. Sabendo disso, pessoal, a gente já sabe que pediu-lhes é a mesma coisa, né? Porque lembra, a gente tem que saber também os pronomes oblíquos tônicos, né, pessoal? O lhe equivale a ele, a ela, tudo bem? A ele, a ela, ó, a mim, a ti, a ele, a ela, a nós, a vós, a eles, a elas, tudo bem? Então, aqui o pediu-lhes, se eu tenho lhes aqui, eu já sei que quem pede, pede algo a alguém, né? Nesse caso aqui, e é isso mesmo, nesse caso aqui é quem pede, pede algo a alguém, quer ver? Ó, quem pede, pede algo, então eu tenho transitividade direta primeiro. Pediu o quê? Quem é esse que aqui, pessoal? Pediu-lhes isso, perceberam? Se eu troquei por isso, esse que é a minha conjunção integrante, e aqui, ó, que colocassem numa folha de papel as perguntas que gostariam de fazer, aqui colocassem numa folha de papel as perguntas, né? Na verdade, até aqui, né? Tá? Isso aqui vai ser o objeto direto oracional, tá? Então, eu tenho aqui, ó, VTD, pediu-lhes o quê? Isso. E aí, quem pede, pede algo, o algo é essa oração, e pede a quem? A eles, ou a elas, né? E aí, o objeto indireto está aqui, pessoal, tá? Lhes, tudo bem? Então, pediu-lhes, pediu a eles, ou pediu a elas. É o contexto que vai dizer a vocês, né, se o lhes equivale a eles ou a elas, tá bom? Então, vamos lá. Assinale a alternativa em que a regência se apresenta incorreta. Vamos lá. O professor ensinava-os a tudo de uma vez. Pessoal, quem ensina, ensina algo a alguém. Então, aqui eu também tenho VTDI. Ensina o quê? Ensina o quê? A quem? Né? Então, ensina o quê? Tudo. Tudo bem? Objeto direto. A quem? Aqui seria a eles ou a elas, né? Então, pessoal, não poderia ser os aqui. A gente já falou, né? Se aqui seria o objeto indireto, aqui não poderia ser os, tá? Eu deveria ter um ensinava-lhes tudo de uma vez. E aqui não, preposição aqui não, tá bom? Ensinava o quê? Tudo, né? A quem? A eles. Tudo bem? Maravilha? Vamos lá. B. Ainda me impediu de comentar sobre seu método. Então, vamos lá. Então, já essa aqui, né? Ele quer incorreta? Maravilha. Vamos lá, só conferir as demais agora. Ainda me impediu de contestar sobre seu método, né? Ele impediu alguém de fazer alguma coisa, né? Impediu quem, Diogo? Me, né? Objeto direto. De quê? De comentar sobre seu método. Objeto indireto, né? Então, impediu alguém de alguma coisa, tá bom? Então, aqui é um objeto indireto oracional, inclusive, né? Impediu de comentar sobre o seu método. Maravilha? Então, essa aqui tá certa, né? Beleza. Procedi às críticas. Pessoal, quem procede, procede a, né?
a alguma coisa aqui. Então, procedi às críticas. Tá certinho. Verbo proceder, verbo transitivo indireto. Às críticas, meu objeto indireto. E, para não o ofender, porque quem ofende, ofende alguém, então é verbo transitivo direto, esse o é o objeto direto. Então, não poderia estar para lhe ofender. Para o ofender, pois ele estava sensível, isso aqui também está certo, e por isso que a resposta é a letra A. Maravilha? Então, cuidado com esses verbos também, ó. Proceder, aspirar, tá? São verbos muito comuns em prova, assistir, visar, então tem que saber esses verbos aí, tá bom? Lembrar-se, lembrar, recordar-se, recordar. 103. No terceiro parágrafo, há uma construção linguística incomum em distrai-se dos voos dos abutres. Realmente, pessoal, por quê? O mais comum é a gente se distrair com alguma coisa, né? Então, quem se distrai com alguma coisa. E aqui tá, distrai-se dos voos, né? Então, ela vai dizer assim, tal estranhamento deve-se a uma alteração da regência. Realmente. E essa alteração da regência, ela serve para quê? Para sugerir o sentido de que Edgar Wilson, e aí a interpretação, né, pessoal? Se você pensar que alguém se distrai com o voo dos abutres, a ideia é que a gente está distraído fazendo o quê? Olhando, né? Presença. Olha, eu estou aqui, eu estou distraído com o voo dos abutres. Então, quer dizer, o Diogo está lá olhando os abutres. Né? Ele está encantado lá com o voo dos abutres. Essa que seria a ideia. Nesse sentido aqui de distrai-se do voo, distrai-se dos voos dos abutres, ele está querendo dizer que ó, eu estou me distraindo disso, no sentido de que eu estou me afastando, percebe? Me dá uma ideia de que eu estou me distraindo dessa coisa aqui. Então, eu estou me desfazendo disso aqui. Eu não quero olhar para isso aqui. Essa que seria a ideia. Né? Espero que tenha ficado tranquilo para vocês essa nuance aí. Tá? Então, realmente, nesse sentido, ele deixou de prestar atenção no voo dos abutres. Tudo bem? Aqui continuou encantado? Não. Continuou encantado se fosse distrai-se com o voo dos abutres. Tá? Passou a seguir com cautela, nada a ver essa aqui, né? E comprometeu-se também, nada a ver. Tá? Eu acho que o que pegaria seriam essas duas aqui, né? Mas cuidado, que a letra B estaria certa se fosse distraiu-se com o voo. Que aí, claro, a pessoa estaria contemplando o voo e não ignorando o voo, tá? Que é a ideia da letra A. Deixou de prestar atenção. Eu me distraí disso. Tudo bem? Maravilha. Letra A também. Questão 104. Vamos lá. 104 fala assim. No fragmento, há de existir alguém que, lendo o que eu escrevo, ao observar a transitividade dos verbos destacados, ou seja, lendo e escrevo, e as relações sintáticas em que estão inseridos, pode-se afirmar que, pessoal, molezinha, olha só, quem lê, lê algo. Ok? Claro, no sentido literal, você pode dizer que quem lê, lê alguém também. Ah, eu li os sinais que ela me deu, tá? Não sei o que, beleza. Mas aqui nesse caso, quem lê, lê algo, tá bom? Então, lendo, né, o que eu escrevo. Tá, e vamos ver primeiro a transitividade verbal. E quem escreve, escreve algo. Então, são dois verbos transitivos diretos. Aqui, pessoal, lendo o que eu escrevo. Na verdade, o objeto direto, tá? Aqui eu tenho lendo aquilo que eu escrevo. Tá? É um pronome demonstrativo que vai funcionar como objeto direto. E quando eu tenho essa expressão, esse pronome demonstrativo seguido de pronome relativo, a gente já sabe que pronome relativo aqui eu tenho uma outra oração, certo? Então, ficaria assim, ó, eu escrevo o quê? Né? Veja bem, esse o, eu estou falando para vocês que equivale a aquilo. O pronome relativo, tá, retoma algo que está antecedido a ele, certo? Então, é como se o pronome relativo tivesse ali para evitar uma repetição. Se para ficar mais fácil para você, se você tiver que pensar assim, ó, eu vou fingir que aqui tem o aquilo de novo. Fica tranquilo, né? Olha, eu escrevo aquilo. Aí o aquilo seria o objeto direto. Mas aqui, quem substitui a ideia do aquilo, que nesse caso é o, né, nesse contexto, é o que. Então, não tem problema nenhum o que ser objeto direto, tá bom? Eu sei que muita gente tem dificuldade nisso, pessoal, em função sintática do pronome relativo, tá? É por isso que
assim que eu puder, eu vou fazer uma aula, vou gravar uma aula e vou disponibilizar só com funções sintáticas do pronome relativo, tá bom? Que eu sei que muita gente tem dificuldade disso aí, tá? Mas vamos lá. Então, ele vai falar, ao observar a transitividade dos verbos destacados e as relações sintáticas, pode-se afirmar que, ele vai fazer uma série de afirmações aqui, ó, apresentam complementos sem preposição, isso aí, porque são objetos diretos, e explícitos, obviamente. Eu tenho aqui o complemento explícito do verbo ler e tenho aqui o complemento explícito do verbo escrever. A letra A está certa. Uma sequência de A até agora, né? São intransitivos? Não. Transitivo direto. Complementos implícitos? Não. Preposicionados de jeito nenhum. Um deles apresenta objeto direto, certo, e o outro indireto? Não. Então, realmente, letra A é a correta, tá bom? Então, não se assustem, tá? Se sua prova está chegando já e você, Diogo, eu não sei fazer isso. Talvez essa parte de função sintática do relativo, se cair na sua prova, você tem que tentar ir por eliminação, tá? Porque eu acho que não vale, se sua prova está chegando, talvez não valha o risco de você parar para tentar aprender isso agora, tá? Mas é por sua conta e risco, claro, né? Cada um sabe o tempo que tem e a facilidade ou a dificuldade que tem para aprender alguma informação nova, tá? Às vezes sob pressão, enfim. Então, vamos lá. 105. Assinale a alternativa que preencha correta e, respectivamente, as lacunas. Eu aconselho que, numa questão como essa, e eu vi bastante desse tipo de questão em várias bancas aí, já vi na IBFC também, como trouxe aqui, que vocês vão começar primeiro pelo verbo que vocês sabem, o verbo ou o nome que vocês não têm dúvida, tá? Então, aqui, moro, quem mora, mora em algum lugar, cara. Isso aqui não tem nem dúvida, tá bom? Moro, né? Na São Paulo também não daria, tá bom? Moro em São Paulo. Aqui, pessoal, assisto partidas do meu time. É aquela mesma ideia. Eu falei que o verbo assistir vai cair na sua prova, provavelmente. É um verbo muito comum em prova, pessoal. Então, é o verbo assistir no sentido de presenciar alguma coisa, né? Ou seja, quem assiste, assiste a alguma coisa, tudo bem? Mas aí você tem aqui o substantivo partidas. Quem vai acompanhar partidas é o artigo as. E aí você vai juntar esse a com esse as, como é que vai ficar? Vai ficar assim, as, tá? Até exagerei aqui no sinal indicativo de crase, mas é isso aí mesmo, tá? Em as partidas do meu time no estado do Pacaembu. Já sabe que é a letra D, né? Vamos lá. No próximo ano, servirei a alguém ou a alguma instituição, né? Aqui no caso, ao Exército. Tudo bem? Então, 105, letra D. Questão fácil, né? Aquilo que eu sempre falo, né? Tem questões na sua prova que vão ser fáceis, óbvio, tá? Eu não sei de que assunto, mas vai ter pelo menos um grupo de questões na sua prova mais fáceis. Então, não pode errar as fáceis, tá, pessoal? Não pode errar as fáceis, porque o seu concorrente vai acertar as fáceis. Maravilha? 106. Em relação às regras de regência verbal e nominal, assinale a incorreta. Incorreta. Chama sempre sua atenção para a questão incorreta, pessoal. Vamos lá. A família... o verbo assistir de novo. Estou falando. Aí depois não venha comentar aqui, Diogo, errei uma questão. Poxa, precisava de um recurso. O que você quer, meu filho? Eu errei lá o verbo assistir. Não faz isso comigo não, hein? Vamos lá. A família toda assistiu às partidas na TV. Isso aqui tá certo, pessoal. Porque se quem assiste, assiste a alguma coisa, mais o artigo as, que antecede o substantivo partidas. Tudo bem. Vamos lá. Os síndicos julgaram. Quem julga, julga algo ou alguém, né? VTD. O caso do condomínio... né? O caso do condômino, irresponsável, ontem, né? Então tá certo. O caso do condômino do objeto direto. Certo. C. Aqui, verbo aspirar de novo. Lembra, o verbo aspirar no sentido de inspirar, de sorver alguma coisa, de respirar, ele é transitivo direto, pessoal. Ele só vai ser transitivo indireto quando ele for sinônimo de almejar, e você não almeja a poluição. Você inspira, respira, e infelizmente é poluição. Então, aqui não pode ter sinal indicativo de crase, tá?
por isso que ela está errada e por isso que ela é a resposta. Os professores deram, nesse contexto, quem dá algo, razão, a quem? Aos alunos. Objeto indireto, maravilha. Então, realmente, a resposta que a gente tem aí é a letra C, 106, C. Tudo bem? Maravilha, né? 107. 107 fala assim para nós. O pronome destacado em a despeito da desgraça que haviam sofrido, restava-lhes algum capital, né? Você já sabe, pelo que eu falei até agora, né, que uma das possibilidades do lies nesse caso aí é restava a eles algum capital, ou restava a elas algum capital, né? Claro que assim, o lies, como eu falei, ele pode aparecer como outras coisas, adjunto nominal, complemento nominal, tá? Mas quando ele é complemento verbal, que é o verbo restava ali, né? Ele vai ser restava a eles ou a elas, tudo bem? Então vamos lá. Ele foi empregado em função, então vamos lá, da relação com a regência verbal, é isso aí, né? Porque restava a quem, né? Alguma coisa restava a quem? Restava-lhes. Então, ele é empregado, esse lhes, né? Foi empregado, é isso mesmo? O pronome destacado em a despeito da desgraça que haviam sofrido, restava-lhes algum capital, foi empregado, isso mesmo, um pronome empregado. Tá certo. Em relação com a regência verbal. Da adequação ao gênero do referente, pessoal, nada a ver, né? Concordância com o verbo restar. Né? Aqui tem que tomar cuidado, pessoal. Não é concordância, é relação de regência, tá? A concordância, que a gente ainda vai ver, concordância verbal, por exemplo, é a relação que o sujeito estabelece com o seu verbo. Tá? Então, o verbo concorda com o sujeito, né? Em número e pessoa. E a concordância nominal é a concordância que os termos ali, as classes de palavras que ficam ali ao redor do substantivo, artigo, pronome com valor adjetivo, adjetivo, numeral com valor adjetivo, eles acabam concordando com esse substantivo. Né? Então, isso seria um caso de concordância nominal. Tá? Agora, ali é motivado por regência e não por concordância. Tá bom? Do seu sentido de indefinição contextual, nada a ver. E da sua referência à primeira pessoa do discurso. Não. Primeira pessoa do discurso seria o quê, pessoal? Primeira pessoa do discurso seria me ou nos, né? Primeira do singular, primeira do plural, tá? Então, lhes é terceira pessoa, então não tem nada a ver primeira pessoa do discurso. Então, vamos lá. 108. Fala assim para nós. A regência verbal ou nominal é a subordinação existente entre um verbo ou um nome e seus complementos. A esse respeito, assinale a alternativa à relação feita corretamente. Então, vamos lá. O senhor agradeceu o entregador a agilidade. Pessoal, o verbo agradecer é um verbo transitivo direto e indireto, ok? E quem agradece, pessoal, assim como, cuidado com esses verbos também, ó, o verbo pagar, o verbo perdoar, por exemplo, né? E o verbo agradecer. Nesses casos aqui, a gente vai agradecer algo a alguém, tudo bem? Então, o objeto direto Então, o objeto direto vai ser a coisa. O objeto indireto vai ser a pessoa, ok? Então, cuidado, ó. Quem agradece, agradece algo, ou seja, agradeceu o quê? A agilidade na prestação do serviço. É a coisa. A agilidade é o núcleo, tá? E agradeceu a quem? Ao entregador. Então, aqui faltou uma preposição a. Tudo bem, pessoal? Então, agradeceu ao entregador a agilidade na prestação do serviço. Essa aqui está errada. Ele quer a correta, né? Vamos lá. B. A paridade entre os preços de combustíveis em algumas cidades. Isso aqui, beleza, pessoal.
Paridade entre alguma coisa. Tudo certo, tá? Maravilha. Vamos ver o que tem de errado nas demais. Aquela farmácia faz entrega de medicamentos a domicílio. Isso aqui a gente fala muito no dia a dia, tá? Mas a entrega é em domicílio. Maravilha? Por isso está errado. E algumas crianças têm, aqui está certinho, ojeriza com, pessoal, com palhaços. Não é com. Quem tem ojeriza a, né? Então tem ojeriza a palhaços. Maravilha? Então por isso que a resposta correta é a letra B. Tranquilo? Então, os verbos, né, eles acabam se repetindo aí nas provas. Regência é a parte da língua que estuda a relação de subordinação entre um verbo ou nome e seus complementos. Isso aí. Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta. Vamos lá. Informar. Olha, cuidado com informar. Informar e o avisar também, pessoal. O informar e o avisar, você pode, por exemplo, você pode avisar alguém de algo ou sobre algo. Eu avisei o professor do incêndio. Eu avisei o professor sobre o incêndio. Ou você pode avisar algo a alguém, tá? Então, eu avisei o incêndio ao professor. Tá? Informei o incêndio ao professor. Tudo bem? Então, aqui vejam que ele está trabalhando o lhe, né? Ele já está dizendo que aqui seria o objeto indireto, né? Informei a ele ou a ela, né? Então, se aqui eu já tenho o objeto indireto, aqui teria que ser o objeto direto, né? Então, teria que ser informei-lhe o incidente durante a reunião. Tá bom? De outra forma, poderia estar assim, informei, né? Aqui a gente poderia trocar, na verdade, né? Informei alguém que está aqui, informei a professora, por exemplo, do incidente durante a reunião. Beleza. Mas como eu já tenho o lhe aqui, o lhe só funciona como objeto indireto, obviamente aqui não poderia ter de, preposição de. Tudo bem? Letra B, toma cuidado. Tá? Ela é muito comum de cair em prova também. Você prefere, no sentido de escolher, optar entre alguma coisa e outra coisa, você escolhe algo a outro algo. Você prefere, né? Algo a outro algo. Eu sei que no dia a dia a gente fala, eu prefiro mais jogar do que trabalhar. Eu prefiro mais Pepsi do que Coca, né? Mas na prova eu prefiro algo a outro algo. Eu prefiro jogar a trabalhar. Eu prefiro Pepsi a Coca, tá bom? Então, muito cuidado, porque realmente tem que ser essa construção aqui para a gente admitir que está certa. Tá? Então não é mais... eu prefiro mais isso do que aquilo. Isso está errado. Tá? Tá errado para a prova, tá, pessoal? Sempre falo isso. Tá? Para a prova tem que ser prefiro algo a outro algo. Vamos lá. Fui no cinema. Falei sobre isso ainda há pouco, pessoal. Fui ao cinema. Tá bom? Esse preferir aqui, só voltando, é que a gente faz um cruzamento com o verbo gostar, né? Eu gosto mais disso do que daquilo outro, né? Costuma falar assim. Mas o preferir prefiro algo a outro algo, tá bom? Prefiro isso a aquilo. E esqueci-me a imagem dela. Quem prestou atenção na aula passada ou retrasada sabe que isso aqui vai estar errado. Porque se você tem o verbo esquecer-se, o verbo é pronominal. A gente já sabe que se você eu me esqueci, da imagem dela, né? Então, se o verbo é pronominal, ele exige um complemento com a preposição de. Ele vai ser verbo transitivo indireto e exige o complemento com a preposição de. Então, a 109, letra B. Maravilha? Ele queria a correta. E a gente vai para a nossa última questão dessa aula, que fala assim para nós. No terceiro parágrafo, há ocorrências do sinal indicativo de crase. Pessoal, a banca pode falar sinal indicativo de crase, ela pode falar crase, ela pode falar acento grave, embora eu não concorde mais de chamar de acento grave, mas eu não sou ninguém, tá? A banca é que sabe. Você não briga com a banca, entenda como sinônimos, tudo bem? De acordo com a gramática tradicional, o A é sempre acentuado nas locuções de natureza adverbial formadas com palavra feminina, motivo pelo qual a construção à tarde
recebe o acento grave. É isso aí, pessoal. Locuções femininas são escritas com sinal indicativo de crase, tá bom? Existem crases que são motivadas por regência. Quem vai a algum lugar, aludir ao seu caso, né, à sua situação. Então, tem casos que a gente tem a crase motivada por regência, tá? Ele foi à casa dos pais, né? Eu tinha falado a um lugar, mas esqueci que estou falando de crase. Então, ele foi à casa dos pais. Agora, tem casos em que é uma convenção, ou seja, toda locução feminina, em toda locução feminina a gente deve empregar o sinal indicativo de crase. Por isso que em à vista, por exemplo, tem crase e, obviamente, em a prazo não tem crase, porque prazo é masculino. Maravilha? Assinale a alternativa em que esse acento é empregado por essa mesma razão. Então, ele quer a alternativa em que a crase está empregada por conta de uma locução feminina. Tá bom? Todos passearam à vontade por toda a região. É isso aqui, pessoal. Passearam de que forma? À vontade. Tanto é que você consegue colocar um advérbio aqui. Eu posso tirar essa locução adverbial e colocar um advérbio no lugar. Todos passearam tranquilamente. Né? Poderia botar tranquilamente, à vontade, tranquilamente, por toda a região. Está aí a prova, tá? Então, realmente, é a letra A. Vamos lá. Entregou o material à recepcionista. Aqui é motivado por regência, pessoal. Quem entrega algo, o material, a quem? A recepcionista da empresa. Então, tanto é que se eu mudar recepcionista por uma palavra no masculino, botar aqui, sei lá, zelador, ficaria como? Entregou o material ao zelador. Então, é a prova de que aqui tem uma crase motivada por regência. Tudo bem? Vejam que aqui eu posso mudar qualquer coisa aqui à vontade. Eu passeei à vontade e vai manter. Né? Eles passearam à vontade. Ela passeou à vontade. Mantém aqui a crase. Então, isso aqui está errado. Gosta de usar calça larga e chapéu a Napoleão. Pessoal, aqui é aquele caso de a expressão, né, a moda de, que mesmo estando implícita, mesmo não estando expressa na frase, a crase continua sendo obrigatória, tá? Então, ele gosta de usar calça larga e chapéu à moda de Napoleão. Mesmo não aparecendo a expressão moda de, a crase vai aparecer, né, aparentemente, né, antes de masculino, mas é porque a expressão moda de está em elipse, tá bom? Tá implícita, a moda de Napoleão. Então, não é a resposta. Vejam que a frase não está errada, tá? A B não está errada, a C não está errada, a D não está errada e nem a E. Escrito errado não está. Só não é o mesmo caso em que a questão pediu, que é um caso de uso do sinal indicativo de crase na locução feminina. Normalmente, prestam obediência às leis. Pessoal, esse é outro verbo que tem que saber para a prova. Tá? Obedecer, aqui eu sei que não é verbo, aqui eu sei que é substantivo, mas eu estou chamando atenção para o verbo agora mesmo. Tá? O substantivo obediência, ele rege preposição a. Tá? Quem deve obediência a alguém ou a alguma coisa. Tanto é que se eu trocasse leis por decretos, eles prestam obediência aos decretos. Então, obviamente, às leis com crase. Isso aqui é um complemento nominal. Tudo bem? Mas vamos pensar agora no verbo obedecer e o desobedecer também. Também mesma coisa, pessoal. Quem obedece, obedece a algo ou a alguém. Ele é transitivo indireto, tá? Então, ele rege preposição a. Tudo bem? Então, cuidado com o verbo obedecer, porque assim como o substantivo obediência, ele rege preposição a. Tá? Então, eu sei que no dia a dia você fala eu obedeço o meu pai, né? Mas na prova tem que ser obedeço ao meu pai ou à minha mãe, tá? Com crase. Tudo bem? E letra E, você faz jus, quem faz jus a alguma coisa, né? Então, a nota da sua última avaliação, isso aqui é um nome, né? Nome regendo o complemento com preposição, isso aqui é outro complemento nominal. Por isso que a 110, a resposta é realmente a letra A. Maravilha, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado tudo certo aí para vocês, tá? Na próxima aula a gente volta
corrigindo mais questões sobre crase, tá bom? Então não perca. E aí vou falar de novo. Diogo, eu precisava ver alguns conceitos sobre crase antes de resolver as questões da próxima aula. Então você vai lá na outra playlist, vai procurar a aula sobre crase. Lá eu falo uma série de coisas que são importantes, tá? Você assiste primeiro lá e depois segue para a próxima aula. Se não, se está tranquilo, pode seguir direto. Maravilha? Um abraço, bons estudos. Tchau, tchau.